Louvado seja o nosso Deus. Que maravilha estar na presença dele, né? Nós não queremos sair. Eu amo a palavra do Senhor. Eu fico pensando, Pai, como tem pessoas que às vezes perdem tanto tempo diante de uma televisão com um maná tão precioso como é a tua palavra. Eu não tenho vontade de sair. Se me deixarem, eu passo o dia inteiro estudando a palavra do Senhor. Eu te convido agora a fechar os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, Pai, para nos derramar diante de ti, para te louvar, exaltar e bendizer e agradecer, Pai, pois o Senhor é o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso mediador, o nosso juiz justo. Nós não merecemos, Pai. Obrigada por ter nos dado Jesus, que é o nosso guia, porque Jesus, nosso guia, é nosso amigo fiel. Oh Senhor, eu tremo e temo quando eu entendo e quando meu nome é chamado no céu e eu aceitei a Jesus e me batizei. No meu batismo é como se eu escrevesse uma autorização, como a gente dá para os advogados, você dá ali para ele outorgar, para ele responder por você. E quando o meu nome é chamado no céu, quando o nosso nome é chamado no céu, o Senhor se apresenta e diz: eis-me aqui, Pai. Eu sou o seu advogado. Eu respondo por ela. Meu Deus, isso é precioso demais. Isso é solene demais. E nós estamos aqui para te louvar. Senhor, em nome de Jesus, que Cesiane se cale e somente o teu Espírito Santo fale. Senhor, que eu morra e somente o Senhor renasça. Somente o Senhor esteja em mim neste momento para falar para os meus irmãos. Eu não posso falar para eles sem antes estar cheia do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu coloquei aqui de uma forma bem visual o calendário bíblico. Deus, ele tem uma capacidade de síntese tão grande. Isso me impressiona muito, sabe? A capacidade de síntese de Deus. Porque Levítico 23 é o resumo da história da humanidade em um capítulo da Bíblia. Como assim, Cesiane? Sim, Levítico 23, nós vamos do sábado, começa na criação, no sábado, e vai até tabernáculos. Porque as festas que aconteciam ali na agricultura judaica, na agricultura do povo de Deus, do povo hebreu, eles iam plantando e colhendo, e ali eles participavam do quê? Das festas. Então as festas, elas tinham uma representação, elas tinham as festas anuais, que todos eles participavam, junto com a colheita, e era na agricultura, mas essas festas, elas apontavam para a festa o quê? Simbólica. E no hebraico, festas quer dizer moed. E moed quer dizer compromissos divinos. Então eu coloquei os pães asmos aqui embaixo, mas os pães asmos tá bem juntinho com primícias e Páscoa. A festa de pães asmos, ela durava 7 dias. E você nota aqui que elas são na primavera, na colheita da cevada e do trigo. E as outras festas, que é trombetas, expiação e tabernáculos, elas caem ali no outono, que é na colheita das uvas e das azeitonas. A festa de Pentecostes também ela entra aqui na primavera. Então prestem bem atenção. Ali
quando dava a festa dos pães asmos, eles ficavam 7 dias comendo pães sem levedura, com ervas amargas, que várias que a gente até conhece, né? O coentro, a salsinha, são várias outras. Então eles comiam esses pães. E ali, junto com a festa dos pães asmos, tinha Páscoa e primícias. Então é muito fácil você ver as datas das festas. Páscoa não é o segundo domingo do mês de abril. Páscoa, ela tem um dia para cair. E o dia que cai a Páscoa é o 14 dias do primeiro mês. Eu preciso que vocês entendam muito bem essa questão das festas, para nós entendermos. Eu sei que você vai abrir os seus olhos e você vai conseguir enxergar várias outras coisas, entender coisas que talvez você não conseguia entender. Então, vamos lá. Levítico 23, a Páscoa diz assim, ó. Páscoa está no verso 4. Então, se você pegar aqui, ó, no verso 3, tá a criação, tá os sábados do Senhor. E você vai ver que o sábado, em Levítico 23, ele é colocado num outro patamar. Porque quando você vai para os versos 37 e 38, diz assim, além dos sábados do Senhor. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando a Páscoa caía no sábado, se anulava o sábado e comemorava só a Páscoa? De forma alguma. Por isso que no verso 37 e 38 de Levítico, eu vou ler aqui para vocês, ó. Essas são as solenidades. Então, depois que ele apresenta todas as festas, essas são as solenidades do Senhor, que apregoais para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto de alimentos, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Você está entendendo, então, que a Páscoa não é o segundo domingo do mês. Isso é para mudar o calendário. Porque lembra de Daniel 5:25, que eles mudariam os tempos e as leis? A melhor palavra no hebraico para traduzir tempo é calendário. Então, eles alterariam o calendário de Deus. Então, agora veja no verso 38. Então, cada um no seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e além dos vossos dons. Nós vamos entender os dons no santuário, queridos. E além de todos os vossos votos e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Então, o sábado, ele está numa plataforma diferente. Então, se a Páscoa caía no sábado, primeiro se comemorava o sábado e depois comemorava a Páscoa. Você não tem um dia para o seu aniversário? O meu é 23 de abril. Mas o meu dia 23 de abril pode cair numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, num sábado. Então, quando a Páscoa caía no sábado, primeiro se comemorava o sábado e depois se comemorava o quê? A Páscoa. E as primícias, se ela caía no sábado, anulava o sábado? De forma alguma. Primeiro se comemorava o sábado, depois as primícias. E Pentecostes anulava? De forma alguma. Primeiro se comemorava o sábado, depois Pentecostes. E tabernáculos, se caísse no sábado? De forma alguma. Primeiro se comemorava o sábado e depois comemorava tabernáculos. Agora, muitas vezes você vai ver na Bíblia a palavra sábado como festa, porque sábado na Bíblia se refere a descanso. É como hoje uma palavra feriado. Quando você sabe assim, ó, feriado, você tem o quê? É dia de descanso. É dia que ninguém trabalha. Então, sábado na Bíblia se refere às vezes ao sábado da criação e ao sábado de uma festa solene, ok? Então, olha só, é muito interessante na colheita, porque pães asmos era ali quando se começava a comer os pães sem levedura
e as ervas. Então, todo hebreu tirava todo o fermento de casa. Eles não deixavam nada do fermento, porque o fermento simboliza o quê? O pecado. Então, nessa semana, eles não comiam nada de fermento. E as primícias, a festa das primícias, são os primeiros frutos. Eles pegavam aqueles primeiros frutos que tinham os lacinhos. Quando os primeiros frutos começavam a surgir, eles iam e marcavam os primeiros frutos. Então, as primícias é quando eram os primeiros frutos que eles colhiam. E aí, os primeiros frutos eles dedicavam a quem? A Deus. Por isso começava a festa das primícias. Eles moviam o molho das primícias. E você vai entender quem é a nossa primícia. Por que tem essa primícia? Eu estou explicando de uma forma muito simbólica. E nós vamos adentrando e vamos mais pro profundo, tá? Eu estou tentando ser o mais didática possível, o mais simples o meu linguajar, para que você consiga entender a profundidade. Então, as primícias você movia o primeiro molho, e ali era a colheita das cevadas. Você note que 50 dias depois era a colheita do trigo, e era o quê? Pentecostes. E você sabia que lá naquelas festas anuais, no dia do Pentecostes, eles recebiam uma porção dobrada? E o Pentecostes é a colheita do quê? Do trigo. Então você nota que na primavera se colhia primeiro a cevada, 50 dias depois se colhia o trigo. Então, primícias e Pentecostes, as duas colheitas. Amanhã nós vamos continuar entendendo um pouquinho mais sobre essas colheitas, sobre a síntese de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde.